Olá, terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em reclusão social, né? Estamos aí passando por um período difícil e marcante também, até porque não vivenciamos isso em outro momento, né? Mas espero que todos estejam bem, familiares, cuidando da saúde e aproveitando esse momento aí para estudar e aprofundar o conteúdo de vocês, fazer lista de exercício, enfim, desenvolver as atividades aí fora da escola por um período, né? Afinal, esse ano é importante para vocês aí, porque é o terceiro ano, né? No final do ano tem vestibular, tem Enem, e todos têm que chegar muito bem preparados lá para essas provas finais aí, correto? Que vai decidir o futuro de vocês, beleza? Estou gravando esse vídeo aqui, fazendo o home office, né? Trabalhando em casa, para ajudar vocês na prova bimestral. Então, vou fazer uma revisão do conteúdo principal aí da prova bimestral, certo? Estou usando uma ferramenta que me possibilita fazer um compartilhamento de tela. Então, eu preparei aqui um slide, né? Sobre o conteúdo que será cobrado na prova de vocês, tá certo? Só um segundinho que eu vou compartilhar aqui. Vai aparecer meu rosto aqui no canto, na tela, e o slide em primeiro plano para a gente ir trabalhando, tá bom? Só um minutinho. Isso, então, o conteúdo principal aí da prova de vocês são os domínios morfoclimáticos que eu trabalhei naquela última semana que tivemos aula. A maior parte das questões aí estão pautadas nesse conteúdo de domínios morfoclimáticos do Brasil, correto? Então vamos lá. Pessoal, domínios morfoclimáticos, o que significa, como que se analisa isso? A proposta de domínios morfoclimáticos para o Brasil foi desenvolvida pelo Aziz Absaber, né, que foi um geógrafo brasileiro que trabalhou na USP durante muito tempo. E aí ele vai separar o território brasileiro devido às suas questões naturais, tá? Então, elementos da natureza, como tá aqui, ó. Todos os elementos da natureza. O que ele vai analisar para chegar no domínio morfoclimático, para definir uma área de domínio morfoclimático? Ele analisa o tipo de clima que vai predominar naquela região, qual que é a vegetação original daquela área, correto? Como que vai ser o relevo, a hidrografia, como que se comportam os rios, são rios encachoeirados, são rios que possibilitam a navegação, e o tipo de solo, se é profundo, se é raso, se ele vai ser fértil para agricultura ou não, correto? Então, aliando o clima, vegetação, relevo, hidrografia e o solo, ele definiu 6 grandes domínios morfoclimáticos, citando eles rapidamente: Amazônia, o domínio da Caatinga, domínio dos mares de morro, Cerrado, Mata de Araucária e Pradarias, né? Então são esses 6 grandes domínios. E as 3 áreas principais de transição, que eu citei para vocês para a gente relembrar: o Pantanal, a Mata dos Cocais e o Agreste brasileiro, correto? Então, são essas áreas de transição. O que significa uma área de transição? Prestem atenção. As áreas de transição são áreas que combinam 2 ou mais domínios morfoclimáticos, chegando até 3 em alguns casos. Então, por exemplo, quando a gente tem a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma região que vai mesclar ali, pegar a característica da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. E aí vai ter uma vegetação específica, que é uma área de transição. Uma transição entre esses 3 grandes biomas. Beleza? Vamos passar aqui. Galera, eu vou passar rapidinho sobre os domínios morfoclimáticos para vocês. Esse primeiro domínio é o domínio amazônico, tá? Toda essa parte em vermelho aqui, o domínio vai ser considerado como domínio amazônico, beleza? Aqui tem a vegetação, as características do domínio amazônico, uma vegetação densa, né? Higrófila, perene, de grande porte, formação de dossel,
O clima equatorial, com muita chuva e temperaturas elevadas. Um relevo mais plano, principalmente no Rio Amazonas, próximo ao Rio Amazonas, um relevo de planície. Os rios são volumosos, como dá para ver, e alguns deles navegáveis, que é o principal meio de transporte naquela região, são os rios, tá? Porque são rios de planície, ou seja, mais tranquilos, e aí possibilita a navegação. O outro grande bioma do Cerrado, aí já vai mudar um pouco a característica, porque o clima é o clima tropical, com 2 estações, o verão com chuva e o inverno sem chuva. E aí a vegetação ela vai misturar arbórea e herbácea, tá? Vai ter árvores de médio porte e também gramíneas natural, correto? Um solo profundo e ácido, tá? Bastante ácido. Beleza? E um relevo típico de Planalto. Essa região aqui é a região chamada de Planalto Central. Aqui é chamada de caixa d'água do Brasil. Por quê? Porque tem a nascente dos principais rios do território brasileiro. Beleza? Olha a imagem do cerrado. Então tem árvores aí toda torta, né? O tronco torto, a casca grossa, são árvores médias, 5, 10, 15 metros de altura. E aí, entre as árvores, tem a vegetação rasteira, que são as gramíneas, que é a vegetação herbácea, tá? Então, raramente vai ser possível encontrar uma mata fechada no cerrado. Vai ser essa mata aberta aí, tá? Com árvores nessa característica. Aqui tem uma imagem que mostra como que o cerrado era originalmente, tá? Toda a área que ele abrangia e como que ele está atualmente devido ao desmatamento, às atividades econômicas que vêm desgastando essa vegetação, tá bom? Mares de morro, que significa essa região litorânea que adentra aqui no sudeste, tá? O clima dessa região litorânea é o clima tropical litorâneo, com influência muito grande do oceano, correto? A vegetação é a Mata Atlântica original, que já foi desmatada em grande parte. E o relevo, ele vai ser um relevo mais acidentado, né? Cheio de morros, né? Por isso denominou-se como mares de morros, porque é um relevo mais arredondado, predomínio do intemperismo químico, enfim. A quantidade de chuva fez com que o relevo ele fosse ficando com vertentes arredondadas. Correto? O solo aí vai ser raso, porque tem um deslizamento quando vai tendo a erosão com a chuva. A vegetação aqui, ó. Então, são essas formações de serra com o topo arredondado devido à erosão que a chuva vai provocando aí, tá? A erosão química vai provocando esse arredondamento. Então, pode parecer lá relevo mamelonar, né? Que tem formato de meias laranjas. Beleza? Vamos pro próximo. Aqui tem uma vegetação original, ó. Toda essa, no período de descobrimento, toda essa parte em verde aqui era onde era possível encontrar a Mata Atlântica. Observa que no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, Paraná, há um avanço dessa floresta. E aqui tem uma imagem de como que está essa distribuição da vegetação original. Então a gente percebe que o desmatamento ele foi constante. Tem aí cerca de 92% dessa vegetação original já desmatada, né? Então é uma das vegetações mais degradadas do Brasil aí, correto? A caatinga, né, que é aquela vegetação da região Nordeste, que está aqui entre esses estados do Nordeste. Percebam que o litoral do Nordeste aqui não tem caatinga, porque é uma região úmida de influência do Oceano Atlântico, que tem a Mata Atlântica aqui, né? Então essa vegetação aqui é aquela vegetação xerófila, de baixo porte, que adapta-se a pouca chuva. O solo ele vai ser raso, né, e seco, né, também cheio de pedra, então não é tão bom assim para agricultura. E os rios aí têm uma característica importante, que são rios temporários. Alguns deles secam no período da estiagem, da falta de chuva. O clima é o clima semiárido, com elevadas temperaturas e pouca chuva durante o ano. E mal distribuída também essa chuva. Bom,
Importante destacar o rio São Francisco, que corta essa região da Caatinga aqui, que leva água para as áreas secas do território aí, tá bom? Ó, vegetação xerófila. A gente tem aí árvores espinhosas, muitas das vezes sem folhas, somente o galho, e aí elas têm aquela capacidade de armazenar água no interior para sobreviver, beleza? Mata de araucária, que é uma vegetação típica do sul do Brasil, no caso do Paraná, Santa Catarina, tem alguns resquícios no interior de São Paulo e Minas Gerais. Essa vegetação é uma vegetação homogênea, basicamente só vai ter um tipo de árvore, que é aquele pinheiro, né, de grande porte, que dá aquele fruto. O clima é um clima subtropical de altitude, tá? Tropical de altitude, melhor dizendo. Ele vai predominar com temperaturas baixas durante o ano todo, tá? E em alguns casos pode até nevar devido à condição extrema do clima, correto? Então, região de planalto, então são áreas planálticas acima de 1.000 metros de altitude em geral e uma condição de solo profundo, correto? Então essa é a mata de araucária. Aqui está o exemplo, ó. Se vocês observarem, essa vegetação de mata de araucária, ela é basicamente de um tipo de árvore só, não tem muita diferença de uma para outra. Por quê? Porque é uma região que não possibilita a proliferação de várias plantas, tá? Endêmicas. Aqui está mostrando o desmatamento. Essa vegetação, ela já tem 97% dela desmatada, a original, então ela foi sendo utilizada durante muito tempo e ela vem se desgastando ao longo desses anos, correto? E o último, as pradarias, que é a região de coxilhas, tá? Essa vegetação de pradarias corresponde a essa região do Rio Grande do Sul, né? E aí se estende aí para o Uruguai, para a Argentina, na fronteira do Brasil. Clima subtropical, tá? Com chuvas bem distribuídas durante o ano todo. E o inverno bastante frio e o verão bastante quente, que é uma característica dessa região subtropical temperada do planeta, tá? A vegetação, ela vai predominar grama, tá? Herbácea, apenas gramíneas, ausência de árvore, tá? Essa região aqui vai ter uma região de relevo planáltico, então uma área mais elevada, só que com vegetação herbácea, apenas árvores. Então aqui tem um exemplo de como é essa vegetação. Então você vai ver aqui que tem uma grama, um pasto natural sendo formado. E essas ondulações aí são chamadas de coxilhas, tá? Aqui foi desenvolvido durante muito tempo, até hoje é desenvolvida a pecuária, porque já tem um pasto natural para o animal se alimentar aqui. Beleza? Galera, o que eu tinha preparado para essa revisão era isso. É só retomar um pouco o conteúdo que fizemos aí durante as aulas, né? E espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode me chamar pelo e-mail que vou estar à disposição para ajudar aí, tá? Boa quarentena e boa recuperação aí para toda a nossa sociedade durante esse período, beleza? Até mais, espero encontrar com vocês em breve.